Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. Hoje, na parte 3, vamos dando continuidade aqui. Entre os mendigos e sem teto, que faziam parte do grupo beneficiado pelo amor e pela caridade, havia um homem de meia idade, que Senira encontrara numa das suas excursões pelas praças, desertas nas avançadas horas da noite. Desabrigado e em estado de miséria orgânica, assim como moral e econômica, notou a bondosa cristã que se tratava de alguém que fora profundamente ferido pela existência e não tivera resistências para suportar os testemunhos da evolução. Acercou-se-lhe por primeira vez, sendo reprimida com rudeza, mas não desistiu, terminando por conquistar-lhe a simpatia, praticamente arrancando da sombra da passarela onde se homiziava sob caixas de papelões e trapos. Desculpa, gente. Começou a conversar com ele, a demonstrar-lhe simpatia, a convidá-lo para que fosse à instituição. E porque lhe notou a posse de uma boa cultura intelectual, a que ouvisse o espiritismo. Mediante a oração e a simpatia sincera, conseguiu atraí-lo a uma das palestras hebdomadárias e lentamente arrancou-o da situação embaraçosa e infeliz a que se atirara. Poucos meses depois, tornou-se, sem o desejar, líder do grupo de necessitados, havendo mudado de vestiário, asseando-se e recuperando algo da dignidade que deixara para trás no trânsito das aflições. Henrique passou a ser útil, auxiliar os companheiros mais infelizes e tornou-se intermediário entre os diretores do centro e os desamparados. Em reunião oportunamente programada para tratar da questão da assistência aos esquecidos, ele sugeriu que se adquirisse um terreno em bairro próximo, menos elegante, onde se poderia viver a ação da caridade moral e se dignificassem aqueles que necessitam de apoio. A ideia foi aceita unanimemente e logo foi nomeada uma comissão para atender esse nobre objetivo. Naturalmente, os espíritos que conspiravam contra a ordem e o progresso da instituição rebelaram-se, tornando quase insuportável a situação entre as duas irmãs e os dois grupos litigantes que ameaçavam a divisão. Só estou fazendo anotação para depois não esquecer. Nesse clima emocional de interferência das trevas, aquela reunião seria de alto significado para a restauração da paz e o prosseguimento do trabalho de iluminação de consciências. Iniciada a reunião de desobsessão, após a comovida oração proferida pelo amigo dos desafortunados, foi concedida ao irmão Astolfo, diretor da instituição, a oportunidade de entretecer algumas considerações, de referir-se à coação psíquica a que alguns membros estavam submetidos pelos adversários de Jesus domiciliados na erraticidade inferior. Ambas as irmãs e diversos diretores do centro encontravam-se presentes, adredemente convidados, somente que, na oportunidade, experimentavam peculiar sensação denotadora de algo especial. A irmã Senira, portadora de alta sensibilidade mediúnica, foi incorporada por perverso agressor, que era responsável pelas dificuldades que se multiplicavam. Ele fora trazido sem dar-se conta pela nossa equipe e, quando percebeu que se encontrava em comunicação mediúnica, esbravejou com aspereza, apresentou ameaças, reagiu intempestivamente. A comunicação era perfeita e a transfiguração do médium fazia-se total. Com a voz rofenha, o mensageiro da desordem interrogou com arrogância: Como se atrevem a impor-me essa situação desagradável?
Faço parte do grupo dos novos dirigentes da instituição e mereço a consideração que me não é oferecida. Todos os presentes logo se deram conta da gravidade da comunicação e, habituados à concentração, afervoraram-se na prece intercessora, sem qualquer sentimento de animosidade ao visitante ou mesmo de antipatia pela sua presença. Sem qualquer precipitação, o diretor espiritual da reunião retrucou-lhe. O caro amigo é muito bem-vindo à nossa reunião, convidado que se encontra por Jesus Cristo, que é realmente o diretor da nossa instituição. Nada temos com o referido Galileu. Faço parte do grupo daqueles que o detestamos e, desde há algum tempo, erguemos-nos para impedir o avanço das suas aberrações, que somente têm tornado o mundo pior. Aí estão as guerras, a vitória dos preconceitos de todo porte, sob disfarces inumeráveis, o fracasso da sua doutrina dominadora, onde o reino dos céus que prometeu aos infelizes aqueles que lhe fossem fiéis. Adentramo-nos nesse recinto atraído exatamente pela falsidade dos seus ensinamentos, que são administrados de uma forma e vivenciados de outra, onde o decantado amor se quer entre duas irmãs consanguíneas que disputam primazia e dominação. Respeitamos as suas considerações, embora forjadas em sofismas hábeis e mentirosos. O Galileu referido prometeu o reino dos céus a todo aquele que se resolvesse por instalá-lo nas paisagens íntimas do coração, mediante a sua transformação moral para melhor. As alterações de comportamento em relação à existência e ao seu próximo. Sem dúvida, as guerras e a violência aí estão, mas são de todas as épocas por causa da inferioridade moral das criaturas humanas, da predominância das suas paixões asselvajadas em detrimento dos sentimentos de elevação espiritual. Ademais, Jesus é pacificador, enquanto aqueles que se lhe opõem são violentos e asselvajados, que se nutrem das emissões mentais e físicas daqueles outros que na terra assemelham-se-lhes. O caro amigo é um exemplo disso, como acabou de confessar, inspirando as pessoas a detestarem-se, a competirem quando deveriam compartilhar. As referidas irmãs não se encontrariam em situação de belicosidade não fosse a interferência do amigo e de outros da mesma lavra moral, por ausência de reflexão e amadurecimento espiritual. No infinito, tudo se encontra e, naturalmente, as dificuldades no momento serão equacionadas com facilidade. Nossa irmã Carolina deseja uma instituição nos moldes das frivolidades e prazeres humanos em razão da inexperiência existencial, enquanto nossa Senira permanece fiel aos propósitos abraçados desde o momento em que foi convocada a fundação da casa, sob a inspiração do irmão Astolfo. Sem dúvida, embora os vínculos biológicos procedem de passado espiritual diferente, no qual se comprometeram e assumiram a responsabilidade de recuperação na atual oportunidade. Não nos importam essas divagações porque estamos fixados em um programa de lenta extinção da atividade do Consolador que vocês dizem representar. O seu Jesus está morto e a sua doutrina é estertora. Este é o momento da ciência e do poder social e econômico. Em toda parte temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos favores do conhecimento tecnológico para do prazer até exaustão. Enganados e atormentados pelos desejos infrenes, estimulamos a sociedade fútil à fruição de tudo quanto possa, pouco importando os princípios éticos, morais ou quaisquer outros. Gozar é a nova ordem, porém gozar hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. E como dispomos de tempo infinito, aguardaremos os foliões da ilusão, o ano de retorno ao grande lar, quando os escravizaremos, qual fizemos conosco no passado, somente porque nos permitíamos manter crença diferente. O negócio é brabo, gente. A nossa programação
é vasta e alarga-se por quase todos os segmentos da sociedade terrestre, afinal de que também fazemos parte. A vitória é nossa, porque o tempo das meditações da pobreza, da renúncia, ficaram no passado, nos tormentos daqueles que fugiam do mundo, portadores de problemas, fingindo ser para servir o seu mestre. O momento agora é o de desfrutar, de usufruir até a última gota a satisfação dos sentidos. Não cederemos o menor espaço para que os biltres das fileiras espíritas sobrevivam e escapem à nossa vigília. Estamos atentos. É difícil fazer leitura como essa aqui, viu? É complicado. Com a voz inalterada, o nobre mentor interrompeu, afirmando com suavidade: não há um só exemplo do poder da violência em vitória larga, porque logo é interrompida por outros violentos mais escusos e cruéis. Enquanto isso, luz no Calvário, a mensagem do perdão e da caridade para com todos, permanece a lição do amor por sobre todas as calamidades que varrem a terra, e Jesus é o vencedor do mundo e das suas paixões, convidando-nos a segui-lo com ternura e abnegação. Imaginemos num voo ao absurdo que o programa a que o amigo refere-se triunfe aqui e ali em razão das debilidades humanas, das ânsias de poder enganoso que a morte dilui. O futuro é de Deus. Não há como deter-se a marcha do progresso. Se as criaturas permanecem nos seus propósitos mórbidos de destruição e de anarquia, as leis soberanas alteram-lhes a mente, os órgãos dos sentidos, encarceram-nos em reencarnações limitadoras, facultando-lhes o tempo necessário para a mudança de atitude. Ninguém foge ao tempo, nem se pode escusar ao progresso. O que posso afirmar é que ninguém nos afastará daqui. Quanto engano! Não o desejamos afastar, mas o atrair cada vez mais, a fim de que nos conheça e participe conosco. Era nova, de amor que se anuncia. Faz quantos séculos que o amigo e outro se debatem na escuridão da ignorância, no sentimento de rancor contra Jesus, em razão do fanatismo de alguns déspotas que se lhe apossaram do nome da doutrina, corrompendo-a, mas eles também desencarnaram e retornaram, estando em processo de redenção, como é o nosso caso particular de espírito equivocado em tentativa de reabilitação. Não é a primeira vez que nós, outros, mantemos contato com Jesus, mas esse é o instante definitivo da nossa mudança radical para o seu lado, para o seu amor. Não somos inimigos, meu irmão. Temos ideias diferentes, por enfoques equivocados de sua parte, dominado por larga hipnose, vitimado por inclemente inimigo de si mesmo e da verdade. Você deixou-se conduzir até este momento pela ignorância do bem. Você irá despertar, reconhecer o amor de Jesus e a vitória da ternura ante a crueldade, do sentimento de compaixão em relação ao ódio. De imediato, o irmão Germano Passos acercou-se da médium em transe profundo e aplicou passes de despertamento mental na entidade comunicante, enquanto lhe dizia de maneira monocórdia: acorde, reveja seu passado. Quase de imediato, o espírito pôs-se a chorar, copiosamente, revendo os dias que precederam o seu martírio no passado, quando fora vítima das perseguições espanholas através do Santo Ofício. Podia-se perceber-lhe a aflição e ver-se-lhes os clichês mentais arquivados no inconsciente, que revelam a sua situação de explorador de outros companheiros. O infame comércio de explorador, o infame comércio de moedas com juros extorsivos, a impiedade na cobrança daqueles que não podiam pagar os empréstimos absurdos. Igualmente apareciam à nossa vista as atitudes de mesquinhez e de injustiça que praticavam quando foram arrancados do lar e atirados, uns às labaredas, outros às prisões infectas.
Não existem efeitos sem causas equivalentes, adiu o Dr. Bezerra. O irmão apresenta-se como vítima inocente. Vítima, sim. Inocente, porém, de forma alguma, já que as suas paisagens mentais e morais são tenebrosas. Agora deve dormir, a fim de despertar para novos cometimentos que o libertarão das densas sombras das aflições nefárias. E porque o aflito estorcegava na médium, foi retirado carinhosamente e colocado em uma maca especial a fim de ser transportado para o recinto próprio em nossa esfera de ação. Recebendo passes revitalizadores, a dedicada médium recuperou a lucidez. Nesse momento, Carolina pôs-se a chorar copiosamente. Inspirada pelo irmão Astolfo, deu-se conta da maneira como se vinha comportando, tornando-se pedra de tropeço na instituição. Refez mentalmente a trajetória existencial, avaliou o quanto a irmã representava para ela desde os dias em que a orfandade, pela ausência da mãezinha já viúva, bateu-lhe as portas dos sentimentos. Compreendeu naquele momento o alto significado do espiritismo na sua missão consoladora e iluminativa, e pôs-se a formular propósitos de mudança na sua conduta. As lágrimas que lhe refrigeravam o coração também diluíam as construções mentais, resultado das frivolidades para a nova programação espiritual. Outras comunicações tiveram lugar, e ao final a palavra esclarecedora do Dr. Bezerra de Menezes conclamou-nos a todos a responsabilidade para com o patrimônio espiritual que Jesus nos entregou, a fim de que o conduzamos com elevação e sacrifício. Os espíritos atendidos foram removidos para áreas específicas de nossa esfera e às 22 horas a reunião foi encerrada com a prece proferida pela nossa irmã Senira. Então, aqui nessa última reunião, no último pedaço da reunião, último pedaço da reunião, né? A gente vê o seguinte: Senira, ela tem uma postura mais ética, mais séria a respeito do espiritismo, a respeito da casa espírita. Ela tem uma posição mais elevada, vamos dizer assim. Porque é sempre assim, gente. A pessoa que é mais chata, que é mais crica, que é mais correta, né? Que quer ser ali na linha, ela é sempre vista para o outro que é mais bagunceiro como uma pessoa que não tem alegria, né? Então, o alegre, ele acha que aquele que é sério, ele não é alegre. Na verdade, a maior alegria que o sério tem é de fazer o serviço correto. Não é na palhaçada, na promiscuidade, naquela alegria ilusória de uma bebida, de uma droga, que quem é bom se compraz. O bom, ele se compraz em fazer o bem. Então, ele fica alegre de fazer o bem. Já o que é bagunceiro, ele fica alegre de beber, de fumar, de usar droga, de ser promíscuo, de falar besteira, de falar palavrão, de ser do tipo assim, né? Coloca o dedinho lá naquele negócio, todo mundo sabe. O bagunceiro é isso, é oba-oba. Ele não tem na cabeça dele a organização de entender a seriedade que é viver. Ele não sabe o que é isso. Então, o outro, que é mais sistemático, ele passa a ser um cara chato. E o bagunceiro, ele fala, aquele cara é sem vida, sem graça, né? Leva tudo a ferro e a fogo. Olha que a rainha da seriedade no trabalho está falando com vocês. Eu já errei no meu trabalho também, pisei na bola, com aluno, com pai, com direção, entre os colegas. Lógico, eu não sou perfeita. Mas a rainha da seriedade, que eu digo assim, o meu foco dentro da escola qual era? Aluno. Então, pelo meu aluno, eu tenho que montar aula, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que achar a solução pelo meu aluno, para chegar no objetivo que é o meu aluno, de transformar a vida do meu aluno, não só o beabá, porque e aquelas crianças que não vão aprender beabá? Me fala, o que eu faço com elas? Jogo de lado? Não existem? Vou fingir que não estou vendo? Passo de ano, o problema não é meu? Não é bem assim. Então, eu via alunos que não tinham condições de aprender beabá. E se você pergunta para o aluno, o que você vai fazer profissionalmente? O que você pretende fazer profissionalmente? A criança vira e fala assim, não sei, meu pai mexe com chácara, eu acho que eu vou continuar pegando na enxada com meu pai. Isso ainda era
uma questão de honra, continuar algo que o pai fazia. Mas e quando o aluno falava assim, minha família é tudo drogado, tudo largado, eu não sei o que vai ser de mim? Que o exemplo que tinha era esse. Provavelmente é o que ele ia seguir. Então, eu pegava alunos de diversas formas, eu tinha que trabalhar também de diversas formas. E isso não dava tempo de brincar. Você vai para a sala dos professores, aí você vê professor comendo, né, na hora da entrada, as crianças sozinhas na sala de aula e ele lá na sala dos professores tomando café. As crianças, em questão de 1 segundo, uma fração de segundo, eles aprontam. Aí o professor está tomando café por meia hora. A criançada tudo sozinha na sala de aula. O professor larga a sala dos professores toda suja. Larga resto de pão em cima da mesa, larga a xícara, toda para outra pessoa passar e lavar. O funcionário está aí é para isso. Se a postura do professor ali dentro da sala dos professores é essa, imagina ele na sala de aula. Então, a gente pegava a sala de aula, quando eu entrava numa sala que era de outro professor no outro período, eu entrava, a sala estava em cacos de sujeira. É o quê? O aluno que sujou, mas é reflexo do quê? Do professor. Aquele mesmo professor que largava o pão em cima da mesa na hora do café dele, que era a hora errada, é o mesmo professor que deixava os seus alunos fazerem sujeira na sala de aula e que eu entrava depois eu tinha que limpar a sujeira do outro. Era o mesmo professor que largava a lousa toda suja. Que nós aprendemos lá no magistério que quando a gente termina a nossa aula a gente tem que limpar a lousa, porque o outro não tem obrigação de ficar limpando a nossa sujeira. A lousa não deixa de ser uma sujeira que o outro tem que limpar. Então a falta de ética de alguns professores faziam com que eu me sentisse a ET da escola, a chata. Até chegar ao ponto, a coisa foi descambando, até chegar ao ponto de eu cumpria meu horário. As crianças eram dispensadas, grande parte, né, dos dias eram dispensadas 15 minutos antes do final da aula, porque eles tinham que pegar o escolar, né, e aí tem a troca de ônibus, ou então era final de período, e tinha que sair mais cedo. Então, quando iam juntando as crianças 15 minutos mais cedo, eu ficava trancada na minha sala esperando dar o horário. Aí chegou, o grau da coisa foi indo a tal ponto que um dia eu saí da sala, era 15 para 7 que as crianças saíram da noite, e me deu vontade de tomar tubaína. Eu falei, se eu sair 7 horas no meu horário, bem provável que o barzinho que tinha na frente da escola estaria fechado. Eu falei, eu vou pegar esses 15 minutos, eu vou terminar de cumprir meu horário do outro lado da rua. Avisei a diretora, falei, eu tô saindo, eu vou ali tomar uma tubaína, dali eu já vou embora. Mas tô cumprindo meu horário na frente da escola, qualquer coisa eu tô ali. Não tem mais criança dentro da escola, as crianças já foram com o escolar. E quando eu fui atravessar o pátio aberto, que tem grade, é aberto. Qualquer um poderia ter visto o que eu vi. Tinha material erótico em cima de uma mesa do pátio que as professoras estavam comprando. Aí eu peguei, passei, eu falei, eu quase não saía da minha sala. Eu tive infecção urinária pra caramba, porque eu não saía nem pra ir no banheiro. Mas vendo aquilo, eu falei, não, eu posso morrer dentro da sala de aula, mas eu não saio, né? Não é aqui querendo dar uma de boa samaritana, né? De uma pessoa cheia de moral, que essas coisas não podem. Não, quem sou eu? Mas ali dentro da escola, num pátio aberto, onde qualquer pai, qualquer pessoa da rua pudesse chegar até a grade e ver aquele cenário. Mas era quase 7 da noite, já estava todo mundo indo embora, ninguém ia aparecer. Quem garante? Então, o supervisor era a coisa mais difícil aparecer mesmo, né? Só para tomar cafezinho, mas pais podiam aparecer. Os próprios alunos podiam aparecer. De repente, voltar um e falar, eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa e eu vou ficar aqui, até meu pai vir me buscar. Então, era uma situação assim tão, né? Começou tudo com um café dentro da escola. Eu fiquei 23 anos na mesma unidade. Começou com um café. Era um tal de tomar café fora do horário. Desse café fora do horário, chegavam atrasadas. De chegar atrasadas, saíam da escola para ir comprar. Na época não tinha iFood. Elas largavam criança dentro da sala de aula, pegava carro e ia lá no Habib's, lá no centro de Itaquá, buscar esfirra durante a aula. Buscar feijoada durante a aula. Então, isso começou a virar uma rotina dentro da escola. Eu vendo a professora sair o tempo todo para fazer coisas que não tinham nada a ver com a educação. E quando se juntavam numa sala para fazer uma reunião sobre alunos, gente, a reunião era para o aluno, uma reunião pedagógica, um HTPC, a reunião era para visar o aluno.
Mas não. Chegava na hora das reuniões, vamos falar logo sobre isso aqui e tal, e vamos tomar nosso café. Vamos falar logo sobre isso daqui e tal, vamos fazer o que a secretaria quer, porque é só o que a secretaria quer mesmo, então a gente faz aqui, entrega e o resto a gente fica aí à vontade para conversar. Qual é a pessoa que não vai gostar disso? Todo mundo vai gostar, né? Não tem comprometimento nenhum, faz de qualquer jeito, entrega e tá tudo certo. E a coisa foi descambando até chegar nesse ponto. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, agora não tem mais para onde ir. Num ambiente como esse, quem tem a sensibilidade, como Patrícia tem, não que eu seja perfeita, que eu sou cheia de erros, mas como a gente tem mais sensibilidade, num ambiente como esse, a gente não consegue se enquadrar. Eu consegui, dentro da escola, ter 2 ou 3 professoras para falar boa tarde, porque o resto eu nem olhava na cara. Eu conversava uma coisinha ou outra com 2 ou 3 professoras, ou às vezes algo até pessoal, que a gente não tem aqueles dias que a gente precisa desabafar, né, que a gente precisa de ter um ouvido, a pessoa tá ali todo dia, você acaba falando um pouco da tua vida para ela, ou elas falando para mim a vida delas. Eu acompanhei uma que estava adotando uma criança, a outra que o marido não ajudava em casa, e ela ficava lutando pelas meninas. Então, assim, algumas tinham mais um foco de amizade pessoal do que profissional. Quando eu me vi assim, totalmente deslocada no local, e não demorou para isso acontecer, eu me isolei. Eu comecei a trabalhar sozinha na minha sala e, consequentemente, eu comecei a ser o quê? Perseguida. Perseguida pelos próprios professores, porque ela quer ser a diferente. Eu não quero ser diferente de coisa nenhuma. Eu fecho minha porta, não mostro meu serviço para ninguém. Se ele aparece, porque é consequência. Não era porque, olha, eu tô aqui, viu? Tô fazendo. Não, eu nunca fiz um cartaz sequer na parede para competir com o cartaz de outra. E eu vi isso dentro da escola. Uma não podia colocar um cartaz de uma laranja, que a outra colocava a fruteira inteira. Teve um caso que eu fiquei sabendo, né? Porque tudo chega no ouvido da gente, que uma professora dava carona para outra. Aí, essa que recebia a carona resolveu fazer um projeto de salada de fruta com as criancinhas dela. Filmou, colocou eles de aventalzinho, de touquinha e tal, fez aquela coisinha toda bonitinha e mostrou, né, para as pessoas depois o trabalho dela. Eu não sei se a supervisão gostou e levou para outro lugar, não sei como é que foi a história, eu sei que apareceu o trabalho dessa professora. A que dava carona ficou com tanta raiva que parou de dar carona. Porque como que ela faz um trabalho desse e não me chama para fazer junto, para aparecer junto? Então, assim, a situação de melindre, apareceu um mosquito aqui, já era. Não estou ensinando ninguém a matar, não, mas é a lei da sobrevivência. Um mosquito não tem como deixar passar, né, gente? Então, eita, o que eu tava falando? As meninas, elas disputavam por coisas idiotas, brigavam por coisas fúteis, porque uma parecia, a outra não, porque uma tinha um cartaz bonito, a outra não tinha, porque a outra fazia um trabalho e não chamava. Então imagina se entre elas, coisinhas pequenas disso, dava rixa. Imagina então a Patrícia, que trabalhava, grande parte dos parceiros dela era a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma vez eu chamei o terceiro Maitá para fazer uma palestra. A Rota já tinha feito, foi a primeira palestra da Rota em escola, foi dentro da minha sala. Eu ganhei esse prêmio, para mim foi uma honra tremenda, através do Coronel Telhado, através do Major Meca. Eu fui conhecendo a Polícia Militar. Na verdade, começou pelo meu marido. Patrícia, tem o roteiro da Polícia Militar, eu acho que você vai gostar. Eu comecei a fazer o roteiro da Polícia Militar. A gente agenda o roteiro, vai nos lugares onde é agendado com policiais que eu não conhecia, mas aí você vai conversando, até que você começa a conhecer as pessoas e as portas vão se abrindo. E a porta maior que eu abri dentro da Polícia Militar foi o Coronel Telhado. Eu sou super, mega, hiper agradecida ao Coronel, porque aí ele falou, Patrícia, o teu trabalho tá livre, o que você precisar do quartel você tem. O que você precisar de mim, da minha esposa, você tem. Nossa, eu ficava que eu não tinha chão. Meu Deus, eu consegui uma pessoa dessa importância para confiar no meu trabalho. Então não é uma amizade, não é aquela coisa de, eu sou amiga do coronel. Não, era uma coisa do trabalho. Ele admirou meu trabalho e ele, enquanto policial, eu admirava demais. Admiro até hoje. Tanto é que às vezes eu arrumo até encrenca na internet quando alguém fala do coronel. Eu falo, vocês querem falar do político, vocês podem falar, o direito de cada um.
mas do coronel não. Ele é o policial que me colocou lá dentro da polícia, que investiu nos meus alunos de todas as formas que vocês podem imaginar. Então eu tinha a palestra com a rota, eu conheci o pessoal do 2º de choque, o 3º, o Maitá, o pessoal do regimento e o pessoal do Águia. E fui trabalhando com esse pessoal. Imagina então, se uma competia com a outra, um cartazinho, que dirá então a Patrícia que estava com a polícia militar dentro da sala de aula. O 3º Maitá, uma vez, eles me fizeram uma surpresa. Eu era para fazer uma palestra com 4 polícias, chegou um ônibus, chegou 2 viaturas, 27 policiais, e os caras, fizeram um trabalho do dia inteiro com os meus alunos, de moral, de valores, de princípio, o trabalho que a polícia faz, mostrando os diversos tipos e áreas da polícia, profissões que existem dentro da polícia, que não é só policial. O policial ele pode ser enfermeiro, pode ser veterinário. Então, assim, e levaram presentes para as crianças. Teve um momento que foi muito emocionante. A gente chegou no pátio, o ônibus estava dentro do pátio, eles falaram para as crianças: façam fila que vocês vão entrar no ônibus. Eu achei que era para tirar foto, né, interagir com as ferramentas de trabalho deles, como a rota fez também, de colocar dentro do carro, mostrar o equipamento e tudo mais. Não, um aluno entrava no fundo do ônibus e saía pela lateral. O aluno saía com 3 sacolas do tamanho do aluno, sem brincadeira nenhuma. Uma de brinquedo, uma de doce e a outra de material escolar, que eles fizeram um rateio e trouxeram para os meus alunos. Então, assim, um trabalho desse porte acabou chamando muito a atenção. E não era um trabalho para aparecer, é um trabalho que você faz contando com pessoas que querem fazer o máximo. E ao contrário, dentro da minha escola, ninguém queria fazer nada. Ao contrário da minha escola, vamos fazer festa junina, vamos fazer folclore, vamos arrecadar dinheiro, vamos comprar... Tinha reuniões assim que eu escutava: nós vamos comprar uma lousa interativa, nós vamos comprar ar-condicionado para a escola. Então faziam aquelas reuniões de coisas que jamais a escola ia ter, pelo menos a princípio não. Se a escola não tem nem giz e lousa direito, vai ter uma lousa interativa. Se a escola não tem nem um data show direito, né? Se não tem nem ventilador direito, como é que vai ter ar-condicionado? A gente podia quebrar o fundo da escola e fazer uma piscina. Então saíam umas reuniões assim, que eu ficava sentada e falava: meu Deus do céu. Até chegar ao ponto de eu parar de ir em reunião. Eu não sabia mais o que se passava na escola. Eu parei. Falei: eu não vou mais. Eu vou dar atestado, eu vou dar abonada, mas eu não vou mais. Querem dar falta, pode dar, mas eu não vou mais. E aí a perseguição só aumentando. Perseguição por parte de professores, por parte de direção, porque a direção trocava. Troca prefeito, troca diretor, que é cargo comissionado. Então, esse ambiente que eu fiquei foi um ambiente muito sórdido, muito difícil de respirar, muito doentio. E eu entendo perfeitamente como que é esse processo que o livro, que a história está trazendo. Está acontecendo o processo nessa história que aconteceu comigo na vida real. Aqui, a espiritualidade inferior ficou atacando o que achava que era mais forte, que era o mais alegre, que era o mais bacana. Na verdade, é o mais infeliz, é o mais imaturo. Então, a espiritualidade não vai te atacar direto. Na escola, eu não tive essa maturidade. Eu fiquei 23 anos sofrendo sem ter essa maturidade. Eu falei: gente do céu, é verdade. A espiritualidade estava me atacando lá dentro daquela escola e eu não percebi. Porque eles não me atacavam direto. Eles atacavam indiretamente, através de outras pessoas. Até chegar ao ponto de eu ter que fazer um processo contra uma delas. 2, né? Bem dizer. Uma é amor, né? E depois tem a outra que estava no embalo. Eu tive que fazer. Falar: opa, chega, até aqui vocês foram longe demais, agora não dá mais para ir. Então, para vocês verem como que o negócio começa tão sutil, tão bobo, e chega num grau muito grande e prejudica pessoas. Né? A perseguição da espiritualidade inferior é uma perseguição muito covarde, porque nós estamos enjaulados no corpo, eles não, eles estão soltos. Eles sabem até o que a gente pensa, aquilo que a gente come, aquilo que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eles pegam a gente pelo calcanhar de Aquiles, aquele ponto fraco que às vezes nem a gente sabe que tem. Eu tenho um ponto fraco que eu descobri há pouco tempo, eu sou muito estourada. Todo mundo falava: Patrícia, é muito estourada. Eu falava: aqui nada, eu até que aguento bastante. Mas não, de verdade, eu estouro à toa. Eu tenho esse ponto fraco, eu estouro à toa. Principalmente quando eu vejo que não há argumento. Quando a pessoa não tá afim de te ouvir, aí eu estouro. Porque eu falo: pô, já que você não quer me ouvir, pra que você perguntou?
Se a pessoa não quer mudar, então por que está me procurando para mudar? Quer mudar e quer, se você não quer mudar. Então, eu estouro muito fácil quanto a isso. Essa caridade eu não tenho. Eu tenho a caridade para quem quer. Eu consigo ajudar quem quer ser ajudado. E eu tenho provas e provas de que eu já consegui fazer isso. Não é que eu sou a Santa Madre Patrícia de Itaquá, não. Mas eu consigo ajudar quem quer ajuda. Mas quem não quer ajuda, eu fico até nervosa, porque eu falo, putz, não tá tão difícil. Por que essa cabeça dura não vira anteninha ali? É só uma questão de virar anteninha e vai dar tudo certo. Então eu fico nervosa às vezes pelo fracasso do outro. E eu acabo fracassando também, porque é meu calcanhar de Aquiles. É aquela parte que toca em mim e endurece. E aí, se endurecer de vez, eu não quero mais saber de ajudar também. Aí eu viro as costas. Então, eu tenho meus defeitos. Né? E esses defeitos, eles sabem. E eles atacam pelos nossos defeitos. Eles não vão atacar pelas nossas grandezas espirituais, é pelo nosso fracasso espiritual. Quando você se sente atacado, é porque você tem um fracasso espiritual. Você tem alguma coisa ali que você já deveria ter mudado e não mudou. Então, eles começam, é permitido por Deus que eles te cutuquem justamente porque é um ponto que você precisa mudar. Então, não, deixa a Patrícia pastar nessa parte aí, ela tem que ter mais paciência, ela tem que ter mais tolerância. E já que todos esses anos eu não tive, então veio uma poliomielite para mim, que é para falar assim, agora você vai ter que ter paciência. Eu tô aqui essa semana inteira com frio lascado dentro de casa. A perna endurece, as mãos endurecem. Eu tô vendo que tem que tirar pó da casa, tem que passar pano na casa, eu não posso. Eu não consigo. Se eu for fazer, eu sei que eu corro o risco de cair. Corro o risco de me machucar. Tô vendo a casa ficando suja e tô deixando. Para sofrer menos, o que eu faço? Eu pego um planejamento e escrevo lá o que eu tenho que fazer em cada dia. Então, eu não coloco na cabeça que a casa precisa limpar. Eu faço vista grossa. E, não, hoje eu tenho que fazer leitura, hoje eu tenho que imprimir tal coisa, eu começo a colocar metas para mim, para não sofrer. Então, é um lado que eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que reverter aquela situação. Não dá para fazer? Não dá, mas tem que dar para fazer outra coisa. Na casa espírita aqui, a Sinira e a irmã dela, a Carolina, as duas têm uma postura de visão, de trabalho completamente diferente. A Sinira a Patrícia é a pessoa chata, correta, que quer fazer tudo ali dentro do conforme. A Carolina não. É aquela pessoa oba-oba que quer fazer as coisas também, porém não tem maturidade para fazer com tanta seriedade. E isso traz o quê? A influência. E a influência quer que as duas se combatam para que se feche o centro que elas trabalham. A intenção é só essa. Como dentro de uma escola, se as professoras não se interagem, se elas não se unem em prol do aluno, quem é que vai se lascar? O aluno. E para a espiritualidade inferior, o que eles querem? Quanto menos o aluno, a pessoa se desenvolver, para eles melhor. Para que eu vou dar conhecimento para aluno? Para que eu vou fazer da escola um lugar para formar médicos, formar professores, formarem padeiros? Para quê? Não é melhor ter eles todos ali para escravizar, para conduzir? Se eu abrir a mente dessas pessoas, eles se transformarem em profissionais, eles vão desenvolver ainda mais o planeta. Começa pela rua da casa deles, a casa deles, mas vai acabar desenvolvendo o planeta. E eles não querem que desenvolva. Então, quais são as áreas mais atacadas pela espiritualidade inferior? Educação, que é a base. Segurança, porque todos os que são da área da segurança, eles todos vieram em missão de proteger. Ah, não, mas tem gente que entrou lá porque não tinha o que fazer da vida. Fez o concurso, passou. Se passou é porque ele tem essa missão, a de ajudar, auxiliar, de proteger. Porque muitos tentam passar e não conseguem. Muitos tentam e não conseguem. E tem aqueles que tentam. Como eu já conheci um bombeiro que 15 vezes ele tentou, até ele passar. Porque é aquela coisa assim, provando a pessoa se realmente é o que ela quer. São aqueles que talvez ainda não saibam o que quer. Mas aí, pelo teste, né? Eles acabam amadurecendo aquilo que realmente quer. E se tornam excelentes no profissional. Já aqueles que passam de primeira, às vezes, não são tão bons. Porque para eles é uma prova muito grande. Olha o que você pegou, olha a responsabilidade que você pegou. Você tem que dar conta. Então, todos nós estamos envolvidos com essas energias positivas e negativas.
vai o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa intuição, a nossa intenção, para ver para que lado que nós vamos. Quando a coisa começa a descambar muito, pode ter certeza que tem alguma coisa ali influenciando. Ah, mas é tudo culpa de espírito? Não, não é tudo culpa de espírito. Mas é que nem ele falou aqui. A gente só veio porque as energias nos trouxeram até aqui. Então, esses espíritos estão causando danos nesse centro espírita porque as duas não se entendem. Se a energia fosse uma energia equilibrada, eles não chegariam perto. Só chegam perto porque existe uma energia negativa no meio, que é a Carolina atraindo eles. Pela promiscuidade, pela liberdade que ela quer que o centro haja, né? Dentro daquilo do tudo pode. O centro permite tudo. Quando a gente fala que as religiões têm dogmas, têm rituais e que elas cercam o indivíduo, né? O evangélico não pode tirar pelo, não pode andar de calça. Quer dizer, cerceia o cara, né? Limita ele demais. Tá errado e não tá. Porque a partir do momento, né, que nem a católica, você vai pro céu, vai pro inferno. Tá errado e não tá. Porque dependendo do grau de evolução do espírito, ele precisa disso. Ele precisa estar limitado totalmente, porque senão ele descamba. Se entra um que é oba-oba no espiritismo, e o espiritismo diz, gente, aqui tudo pode, só não pode o que não convém, se ele não tiver uma maturidade espiritual para isso, ele acha que ali ele vai se dar bem. Ali ele pode usar droga, ele pode beber, porque ninguém vai ficar perturbando ele. Tá tendo agora um nascimento aí de algumas religiões, eu não tô entrando em... Como que fala? Eu não tô indo ver direitinho como é que funciona o negócio, não, mas já vi alguns vídeos a respeito, né? Não entendo muito sobre o assunto. Mas pelo pouco que eu vi, esse pessoal aí dos trans, né? Já tem uma religião para eles. Ali só vai entrar quem é trans, quem faz parte do LGBT, não sei mais o que. Ou seja, o que tá por trás? Quem é que tá por trás de religiões assim? Né? Que tudo pode. Então, são coisas que a gente tem que parar e pensar. Ah, mas o certo é o padre que fala de céu e inferno? Moisés precisou falar, né? Olho por olho, dente por dente. É correto falar isso hoje? Não. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Mas não fazer ao outro o que ele fez com você. Então, hoje já mudou. Na época de Moisés era preciso aquilo. A Igreja Católica falar de céu e inferno foi preciso por muitos e muitos anos, e é preciso até hoje para alguns. Mas também chegamos nessa época do tudo pode. E aí? Para onde que nós vamos? Se tudo pode. Se não é dado ao homem um certo limite. Então aqui a gente vê claramente que aonde tem essa liberdade geral, existe a bagunça por trás, que é desenrolada pela espiritualidade inferior. Então aqui foi tratado esse espírito. Quando a gente chama um espírito na reunião mediúnica e a gente quer tentar mostrar para ele o outro lado, porque inteligente eles são. Então eles têm argumento para tudo que é tipo. Às vezes eu converso com pessoas que têm tanto argumento, que têm tanta sabedoria, mas não tem Deus. E tem uma frase que fala assim, pode te faltar tudo na vida, mas não pode te faltar Deus. Porque se você não tiver Deus, é a mesma coisa de você não ter nada. Então você pode faltar com arroz, com feijão, com casa, com roupa, com amigos, com família, pode faltar tudo na tua vida. Só não pode faltar Deus. Porque se faltar Deus, aí sim, você não tem nada. Então, essas pessoas, esses espíritos mais endurecidos que não concordam com a existência de Jesus, com a existência de Deus, são pessoas perigosas e fadadas mesmo ao fracasso espiritual. Podem ser muito bem financeiramente, podem ter família, podem ter comida, podem ter passeio, lazer, mas não tem Deus, não tem nada. Está fadado ao fracasso espiritual. Vai ter que voltar. E certamente vai ter que voltar em condições cada vez piores para poder aprender aquilo que não aprendeu pelo amor, aprender pela dor. Ah, é porque o seu Deus é vingativo. Não, meu Deus não é vingativo. Ele só é justo.
né? É o trabalho da cigarra e da formiga. Conhecem essa historinha, né? Essa fábula? Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava. É importante ouvir uma música? Eu estou ouvindo aqui, ó, falando com vocês. É muito importante, alegra o ambiente. Mas só a música não me traz alimento. Eu preciso trabalhar para ter dinheiro para comprar minha comida e me servir. Então, entre a música e o trabalho, né, entre o lazer e o trabalho sim vai dignificar o homem. É uma frase filosófica de muitos anos, não é isso? O trabalho dignifica o homem. A música, ela colabora. Um precisa do outro, bem dizer. A gente precisa dessa alegria, dessa motivação que a música, a arte traz. Mas o que é a estrutura de um homem é o trabalho. Ele precisa do trabalho. E o trabalho sério, compromissado mesmo, honrado. Então, o trabalho, a fábula da formiga e da cigarra, ela deixa bem claro isso pra gente. Em todos os ambientes vão ter cigarras e vão ter formigas. Na verdade, seria legal ter as duas juntas, unidas, enquanto uma trabalha, a outra canta, depois vice-versa. Uma diverte a outra, fica mais leve o trabalho. Mas já que isso não é possível, se a gente tem que olhar firmemente o exemplo de uma e de outra, qual é que está correta? A correta foi a formiga, né? Que enquanto ela ficou trabalhando, ela conseguiu se suprir, ela conseguiu juntar alimentos, ela conseguiu ter uma casinha toda equipada para quando chegar o frio ela se alimentar e ficar quietinha na casinha dela, não precisar sair. Já a cigarra que ficou só cantando, o que ela teve na casa dela? Nada. O que ela criou para ela? Nada. Chegou o frio, o que aconteceu com a cigarra? Teve que pedir para a formiga deixar entrar na casa da formiga. E a formiga falou: não, o mesmo tempo que eu tive para trabalhar, você também teve. Agora você passa fome e eu passo bem. Então, dentro de uma casa espírita não é diferente, no nosso lar não é diferente, na casa, no serviço de vocês não é diferente. Tem sempre aquele que quer ficar cantando, quer ter lazer na hora errada. Então, Deus, na sua justiça, vai dar para ele o que ele fez por merecer. E aquele que trabalhou vai receber também o que mereceu. Muitas pessoas falam para mim assim: eu queria ter essa vida que você tem. Hoje eu acordei, gente, era quase 1h da tarde. Patrícia, não tem vergonha disso? Não. Estamos no inverno, sou aposentada, filho está criado, os pais já não estão mais entre nós, meu irmão está criado, meu cachorro tinha comida, tinha água, minha casa está com todas as dívidas pagas e o meu salário cai todo mês lá no banco. E eu gasto de acordo com aquilo que eu ganho. Então, eu trabalhei a vida inteira para ter essa vida, para me dar o luxo de acordar um dia, 1h da tarde. Eu não tenho vergonha. Agora, a vergonha seria se eu fosse inútil. Aposentou e agora todo dia ela acorda 1h da tarde e não faz nada da vida. Tem gente que pensa que aposentado não faz nada da vida. Às vezes eu vou dar boa noite para alguém, já é 9h da noite. O dia já foi. De tanta coisa que eu faço o dia inteiro. Essa mesa que eu fico aqui é cheia de coisas. O tempo todo eu fico inventando coisa para fazer. Eu não parei. Mas eu me dou o luxo de um dia acordar 1h da tarde. Eu trabalhei a vida inteira, foi para descansar também. Não foi para ficar escravo do trabalho. Tudo tem o seu momento. E eu trabalhei sério, então hoje eu colho esses frutos. Quando alguém falar, eu queria ter uma vida como essa, eu falo: simples, filho, vai lá e trabalha. Primeiro a gente trabalha, depois a gente recebe o salário. Então aqui eles estão chamando a atenção da gente para isso. Tem que ter seriedade, tem que ter compromisso com as coisas que a gente quer fazer. Porque aí a gente tem a certeza que os bons amigos espirituais estão nos intuindo. Agora, se a gente sai do eixo, se a gente começa a fazer o que não deve, os infelizes também se aproximam. Mesmo não sendo inimigos de outra vida, eles são inimigos do Cristo. Quem anda com Cristo, anda com a liberdade, com a verdade, anda no caminho correto, que esses infelizes não querem. Eles querem, como ele falou aqui, nós fomos escravizados quando desencarnamos, agora a gente quer escravizar. Nós fomos tratados mal no passado, agora nós queremos tratar. Eles ainda estão com aquela lei antiga, né? Olho por olho, dente por dente. E não é, essa lei já caiu, já foi, muito tempo atrás. Hoje, faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Então aqui, pelo que eu entendi, eles acabam resolvendo, né, a situação
através dessa reunião mediúnica, onde a Carolina se toca, que ela estava tendo comportamento errado, e passa, então, a se unir aí com a tua irmã, né, compreendendo os atos dela como um ato que está fugindo do que o Espiritismo realmente é. O Espiritismo não é oba-oba, o Espiritismo não diz pode tudo, ele até diz pode tudo, mas nem tudo te convém, né, Santo Agostinho. Então, nós temos essa vertente aí. Você pode frequentar a doutrina, ou você não quer frequentar, você quer frequentar a Igreja Católica e ir na doutrina para poder pegar um pouco mais de informação? Tudo bem. O que não pode é lesar a doutrina com hábitos infelizes e falar depois, eu sou espírita. Porque quem é de fora fica imaginando, espírita é tudo oba-oba, né? Espírita é tudo largado. Eu defendo muito a evangelização. Falam, mas o espiritismo não é uma religião com dogmas e rituais que tem que estar ali batendo carteirinha. Mas se eu não der uma evangelização sólida, firme, para as crianças, dos pais que frequentam a doutrina, essas crianças ficam sem norte. Então, eu ainda sou defensora que deveria haver mais seriedade, mais compromisso em relação à evangelização no centro espírita. Que até hoje, todos os lugares que eu vou, eu vejo trabalhos assim, desfocados, né? Um trabalho que ainda está começando, em alguns lugares começa de qualquer jeito e vamos ver o que vai dar, se der certo deu, se não der, amém, né? E é muita papelzinho para pintar, é muita historinha, mas não tem uma sequência de estudo, não tem aquela coisa da cobrança. Olha, Joãozinho, você veio hoje, então a tia vai falar aqui sobre Jesus, a parábola da semeadura. Então, na próxima aula, eu quero ver aqui você vai levar aqui para ilustrar a aula, você vai levar uma semente. Daqui a um mês, Joãozinho, você traz essa semente aqui. Sabe aquela experiência do feijãozinho, né, no algodão? Então, a professora dá aquilo ali, que não custa nada do bolso dela. Aí a evangelizadora dá aquilo e fala, daqui a um mês você traz seu feijãozinho aqui, tira a foto dele e traz toda a aula que você vier. Para poder trabalhar de verdade com a criança a questão espiritual. A gente fica esperando tanto tempo para poder trabalhar a questão espiritual que às vezes não dá tempo, sabe? Ontem eu conversando com uma senhora, eu estava falando com ela a respeito de querer ajudar uma pessoa. Acabou que essa pessoa não deu telefone e tal, e eu fiquei sem saber o que falar para essa senhora que eu estava pedindo ajuda. Aí eu falei para ela, olha, já que eu não consigo ajudar essa pessoa, né, através de vocês, mas se vocês precisarem de mim, né, eu já fui evangelizadora, já fiz isso, fiz aquilo, tal, mas hoje eu estou enfrentando um novo desafio, eu estou tentando fazer palestra, né, estou tentando aprender e aplicar aquilo que eu aprendo. Ela falou, nossa, nós estamos precisando de palestrante aqui de sexta-feira. Eu falei assim, então, nada é por acaso, né, eu fui para fazer uma coisa, acabei fazendo outra, e conversando com ela, falei, eu estou começando a entender um pouquinho do espiritismo, do lado espiritual, agora, com 52 anos. Olha quanto tempo eu perdi nessa encarnação. E as crianças que eu vejo frequentar o centro espírita, acontece isso. Elas vão para brincar, elas vão para cantar música, elas vão para assistir um vídeo, mas não existe a prática, não existe, olha, você está aprendendo isso daqui? Vamos fazer isso aqui na prática. A criança fica imatura espiritualmente, ela cresce imatura. Então, dentro do centro espírita, eu defendo muito isso. Mas Patrícia, não é religião propriamente dita. Se eu não falar que sou espírita, eu sou o quê? Eu tenho uma religião. E o Allan Kardec falou isso. O espiritismo, ele é religião, ciência e filosofia. Então, se ele é religião, ele é religião. E eu sigo isso. Então, as pessoas que frequentam o centro espírita estão levando seus filhos, precisam ter uma evangelização sólida. E não uma evangelização para inglês ver. O que você fez hoje na escolinha? De novo a tia contou uma história. Tá, mas e aí? O que é para fazer com essa história? Nada, ela só contou a história. Ou seja, você ficou de babá das crianças enquanto os pais assistiam a palestra. Então, essas coisas eu acho que dentro do centro espírita tem que ficar mais sério. Até agora eu não vi, pode ser que tenha. Mas até agora, no meu meio, por onde eu andei, eu não vi. E isso é fundamental, porque senão fica nisso. São duas irmãs consanguíneas, por que uma tem e a outra não tem? São de grupos e espíritos diferentes, beleza. Mas como que foi a evangelização dessas duas aqui? Se a gente for buscar, com certeza uma estudou mais do que a outra. Uma amadureceu e a outra não. Tem isso também, né? Bom, vamos parar por aqui.
E aí, na semana que vem, amplia-se a área de trabalho, que é o capítulo 9. Quantos capítulos tem aqui, gente? Tem 17. Nós já estamos na metade. Até semana que vem.